Nós estamos na 8ª semana do nosso devocional e o tema dessa semana é esperando para ouvir a voz de Deus. Penso eu que é uma das temáticas mais importantes na jornada da vida cristã, é ouvir a voz de Deus e não somente ouvir, mas acolher e obedecer os seus comandos. Lá em Gênesis, quando Deus ele narra a criação do homem e ele fala do seu relacionamento com o homem antes de pecar. A Bíblia diz que em toda viração do dia, Deus vinha e falava ao homem. Mesmo quando o homem pecou, Deus ele falou ao coração do homem. Deus ele tinha o desejo de se relacionar, de que o homem ouvisse a sua voz e obedecesse a sua voz. Eu queria ler com você uma passagem que é muito forte para mim. Ela se encontra em Salmo 81, a partir do versículo 6. Diz assim: Eu tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes na angústia, eu te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se você me ouvisse. Não haveria entre ti Deus alheio, nem te prostraria ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. A gente está falando sobre como ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Nós gostamos muito dessa passagem quando diz: abre bem a tua boca e te encherei. Mas encherei de quê? Qual é a proposta de Deus para as nossas vidas? E nós viemos dessas outras semanas falando sobre o compreendendo que você tinha tantas cargas, que só o Senhor pode aliviar as nossas cargas, compreendendo quem Deus é, aquele que pode fazer todas as coisas. E ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Esse texto de Salmo que eu estou lendo, ele dá um resumo bem panorâmico daquilo que a gente tem visto durante todos esses dias, E Deus ele diz: ouve a minha voz, Eu te ouvi no dia que você clamou, eu ouvi na sua angústia, mas você tem me ouvido, você tem dado ouvido às minhas instruções, você tem dado ouvido à minha voz. E Deus ele conclui: ah, se você me ouvisse, se você conseguisse ouvir as minhas instruções, eu te admoestaria, eu te ensinaria como você proceder, eu abriria a tua boca e eu a encheria. Mas o meu povo não quis ouvir, o meu povo não me quis. Quando a gente vê declarações como essa de Deus, a gente vai ver sempre que o ouvir está muito relacionado ao querer. E mais do que isso, está relacionado ao obedecer. Quando ele diz: o meu povo não ouviu, na verdade o que a Bíblia está dizendo é: o meu povo fechou seus ouvidos para mim. Apesar de terem ouvidos, eles não me ouvem. E é muito importante nós ouvirmos as direções do Senhor. Não é só fazer, mas o que fazer e como fazer. E aí eu lembro muito de Saul. Saul estava sendo pressionado pelo povo a tomar uma decisão. E ele desejava que Samuel viesse, como um profeta de Deus, e lhe desse as direções do que fazer, o que ele deveria fazer enquanto rei de Israel. Só que na concepção de Saul, Samuel estava se demorando e ele mesmo tomou a decisão de sacrificar o Senhor, ainda que sabendo que ele mesmo como rei não podia sacrificar apenas os sacerdotes, nesse caso Samuel. E muitos de nós incorremos nesse mesmo erro de Saul, quando nós não esperamos as direções de Deus, Estamos tão envolvidos por pressões internas, por pressões externas, que queremos dar uma resposta, que queremos fazer algo e por vezes fazer algo em nome de Deus, quando Deus não falou, quando Deus não orientou, quando Deus não disse vá ou fique, mas nos movemos do nosso lugar, porque não esperamos ouvir a voz de Deus. E eu quero só concluir afirmando aquilo que o devocional ele traz para a gente no dia de hoje. Deus ele fala ao seu povo e ele fala de diversas maneiras. E eu acredito que uma das inquietações do nosso coração, principalmente quando nós nos propomos a andar
a percorrermos essa jornada da vida cristã é como ouvir a voz de Deus. Será que é verdade quando as pessoas dizem eu ouvi Deus falando, Deus falou comigo, Deus trouxe uma direção para o meu coração? E sempre eu ouço as pessoas perguntando, né, como ouvir a voz de Deus? Nós vamos estar falando um pouco essa semana das diversas maneiras que Deus fala. E a verdade é que Deus fala, a criação fala. A Bíblia diz lá em Romanos que a criação manifesta a glória de Deus, né? Manifesta a soberania de Deus. A criação fala, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos seus profetas. Deus fala porque o desejo dele é se comunicar conosco. Mas a pergunta que fica nessa manhã é: Deus, ele tem me ouvido, mas será que eu tenho ouvido a Deus? Às vezes eu me preocupo tanto de Deus ouvir as minhas angústias, de Deus ouvir os meus questionamentos, mas eu tenho parado para querer ouvir a Deus. Deus, o que o Senhor deseja falar? Porque o que eu estou falando, o que eu quero falar, o que eu estou berrando, eu conheço bem. Mas o que o Senhor deseja falar? E sabe, quando eu leio textos assim como de Salmo 81 que eu acabei de ler, eu vejo um Deus tão amoroso, né? Que se contrista, né, em seu espírito pelas nossas rebeliões. E ele diz: se você me ouvisse. Como eu queria que você me ouvisse, como eu queria que você tivesse ouvidos para ouvir as minhas instruções. Mas o meu povo não me quis. E eu não sei você, mas eu não quero estar contada juntamente com esse povo. Eu quero o Senhor e eu quero mais do que isso. Eu não quero só que Ele me ouça, mas eu quero ouvir a sua voz. E para encerrar, eu queria só contar aqui um testemunho que aconteceu ontem, inclusive, né? Os meus 2 filhos, em especial os mais velhos, como já têm ouvido mais um pouco do que os menores, eles sempre perguntavam como ouvir a voz de Deus, mamãe? E eu sempre instruindo, né, como ouvir, as maneiras que Deus fala. E eu lembro que dias atrás, né, o meu filho correu para mim muito alegre, disse: mamãe, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Desculpa. E eu disse: foi? O que foi que ele falou? Eu disse: olha aqui, ele estava lendo Provérbios e tinha lá: filho meu, ouve a minha voz, ouve as minhas instruções. E eu fiquei tão feliz, né, porque ele chegou à conclusão de que aquelas palavras ali eram para ele. Ele disse: Deus me chamou de filho, ele está dizendo aqui: filho meu, ouve as minhas instruções. E todos os dias ele tinha algo para falar. Deus falou comigo, mamãe. Eu perguntava: o que foi que Deus falou? Deus falou isso, isso e isso. E o outro segundo, ele começou a se inquietar e ele disse: como é que Deus fala, mamãe? E aí eu falei para ele, né? Olha, Deus fala assim, Deus fala dessa maneira, Deus fala de diversas maneiras, mas quando Deus falar, você vai entender e você vai saber que é Ele. Ele disse: tem certeza? Eu disse: tenho. Quando Deus falar com você, você vai saber no seu coração que é Deus falando. E aí foi bem interessante, porque eles estavam no culto e eu tinha dado uma quantia para cada um de um desafio que a gente tinha lançado em família. E na hora do ofertório, ele quis ofertar, né, o Levi, e eu perguntei para ele: quanto você quer ofertar? E ele disse: eu quero ofertar X. Eu disse: olha, você vai ofertar do seu dinheiro, né, daquele dinheiro que você ganhou, você vai ofertar. E aí começou a ministração da oferta e a ministração era na ministração da oferta da viúva pobre. E quando eu olhei do lado, Levi estava chorando muito, muito, muito. E eu disse: por que você está chorando, filho? Ele disse: porque Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E eu disse: o que foi que Deus falou com você? Ele disse que é para eu dar todo o dinheiro que eu recebi. E eu fiquei muito feliz, né, porque ele tinha tido aquela experiência de ouvir a voz de Deus. E eu perguntei por que ele estava chorando, porque a princípio, no coração de uma mãe incrédula, eu fiquei pensando que ele estava chorando porque ele teria que dar todo o dinheiro e ele estava naquele conflito da obediência que muitas vezes nós passamos. Mas não, ele estava emocionado, né? Ele disse: você está chorando por quê?
E ele disse, porque Deus falou comigo e eu sei que foi ele. E ele estava emocionado porque pela primeira vez ele entendeu que Deus estava falando com ele. Deus é simples. Deus fala de maneira simples, a gente aqui complica tudo. E Levi ofertou tudo que ele tinha nas mãos naquele dia e ele voltou para casa muito feliz. Mas não por ter ofertado ou deixado de ofertar, mas porque ele ouviu a voz de Deus. E eu, como mãe, fiquei muito feliz. Não só por ele ter ouvido a voz de Deus, mas por ele ter ouvido e ele ter obedecido. E o meu desejo para você nesses dias é que você não se mova do seu lugar como Saul, ainda que por um discurso ou uma desculpa espiritual. Você não se mova do seu lugar se você não tiver uma direção específica da parte de Deus. Deus, ele fala. E tudo que nós precisamos é tirar os tapumes dos nossos ouvidos, né? É tirar aquilo que impede a nossa audição, é baixar o volume dos ruídos na nossa vida, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Um grande beijo, eu te espero no próximo vídeo.